Aleluia, glórias a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta terça-feira para o culto da palavra. Estaremos essa noite falando um pouco sobre Jesus Cristo, sobre o fruto do Espírito. E no decorrer, durante essas 3 terça-feiras, estaremos falando das virtudes do fruto. Mas antes de a gente estar iniciando esse estudo, eu gostaria que você que está aqui nos assistindo nessa live, compartilhasse esse vídeo, chamasse as pessoas que estão na sua residência, convidasse a todos para estar compartilhando a palavra do Senhor nessa noite. Aleluias! E, antemão, gostaria de fazer uma oração para iniciarmos. Aleluias! Amado Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, venha nos abençoar através da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha infiltrar nos corações das pessoas, Senhor, que essa Palavra, Senhor, venha modificar o nosso caráter, venha modificar, Senhor, o nosso viver, meu Senhor. Pai, abençoa-nos, Senhor, pois só o Senhor é Deus da nossa vida, só o Senhor que sabe de todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. De antemão, então, vamos abrir as nossas Bíblias, e eu gostaria que você, na sua residência, pegue sua Bíblia, pegue uma folha, uma caneta, porque nós vamos ter algumas referências bíblicas e que você venha acompanhar comigo, juntamente conosco aqui na igreja, essa palavra. Aleluias. Vamos abrir agora as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 1 e 2 e o versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, 2 e 5. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. O versículo 5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E vamos abrir também em Gálatas, capítulo 5, o versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, o versículo 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Glórias a Deus. Nós, como eu tinha falado, vamos estar iniciando uma sequência de 3 terças-feiras falando sobre o fruto do Espírito. De antemão também, eu gostaria de corrigir algumas situações, porque não se diz os frutos do Espírito. O fruto, ele é único, então é o fruto. Em todas as traduções bíblicas, de várias traduções, ele sempre traz o fruto e não os frutos. Como, por exemplo, é como se você pegasse uma mexerica e na hora que você descascasse ela tem vários gomos. Esses vários gomos são as virtudes do Espírito, como nós pronunciamos aqui antemão: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Então é como se fosse uma fruta com seus gomos, com suas virtudes. Mas de antemão, precisamos entender o que é o fruto do Espírito. O que significa esse fruto? O apóstolo Paulo, quando ele tratou de colocar o fruto, ele quis referenciar dentro de um crescimento dentro daquela fruta ou de um outro fruto. Por exemplo, nossa vida cristã, ela é de crescer. De crescer, ela primeiro nasce, ela fica verde, vai crescendo, criando forma, logo a mais à frente ela vai ficando madura. Mas gostaria também de dizer que eu gostaria de intitular, para a gente deixar bem mais claro, falar assim: nós vamos falar sobre virtudes da vida cristã.
Quais as nossas virtudes hoje? E quando nós falamos de virtude, estamos falando de caráter. Qual é o nosso caráter cristão? A Bíblia, Jesus Cristo, ele tem uma forma, ele tem um caráter, um único caráter. E ele demonstrou isso durante todos os evangelhos, toda a sua caminhada nessa face da terra. E é isso que nós vamos aprender. O que a gente começa a entender, que a gente precisa também aprender nessa noite, e de todos, eu acredito que todos já se perguntaram: o que Deus quer de mim? Como deixar Ele satisfeito? Eu tenho certeza que muitos já fizeram essa pergunta. O que Deus quer de mim? Como deixar Ele satisfeito? A Bíblia, ela tem uma resposta simples sobre isso. Pois Deus deseja duas coisas de nós. Primeira, que o conheçamos como nosso Pai, que temos o reconhecimento que Ele é o nosso Pai. E o segundo, que sejamos filhos perfeitos como seu próprio Filho. Ou seja, para a gente entender o que Deus quer de nós e como deixar Ele satisfeito, primeiro precisamos reconhecer Ele como Pai. E segundo, precisamos ser filhos perfeitos como seu próprio Filho foi. O que eu estou querendo dizer com isso? Que primeiro precisamos nos perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. E temos respostas bíblicas relacionadas a isso. Quando nós falamos de caráter, de fruto, nós precisamos entender que o nosso caráter precisa ser o mesmo de Cristo. Há duas respostas funcionais. É como se fosse um ciclo. Um ciclo, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós nos tornamos filhos dele. Em outras palavras, quanto mais nos aprofundamos em Deus, mais nos tornamos filhos de Deus. Que Ele seja, com isso, modificado o nosso comportamento. Em outras palavras, quanto mais nos aprofundamos, mais o nosso comportamento, mais a nossa mente, mais os nossos sentimentos são modificados. Quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais o nosso caráter é modificado. Quando nós oramos cada vez mais, nos aproximamos do altar de Deus, os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso comportamento na rede, no relacionamento humano, ele é modificado. Com isso, o texto de Gálatas serve como resumo do caráter do próprio Jesus. Em outras palavras, Jesus ele tinha amor, ele tinha alegria, ele tinha paz, ele tinha paciência, ele era benigno, ele era bondoso, ele tinha fé, ele tinha brandura e ele tinha temperança. Mas irmão, é difícil certas situações, certas virtudes que eu não consigo desenvolver. É uma das coisas que eu gostaria de estar falando nesta noite sobre isso. Mas antes, eu gostaria que todos abrissem as Bíblias em Zacarias, o capítulo 4, versículo 6, para a gente começar a entender como desenvolver esse fruto, como ter o desenvolvimento do fruto do Espírito. Lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela força do homem, não é pelo poder do homem, e sim pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus que desenvolve em nós esse fruto. Esse fruto que lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 fala. É o Espírito Santo que começa a nos moldar, que começa a nos frutificar, começa a moldar o seu caráter. Para a gente entender mais ainda, devemos entender o seguinte, que nós devemos ir além de ser cheios do Espírito.
O que eu estou querendo dizer com isso? Ser cheio é uma coisa, desenvolver o fruto do Espírito é outro. É muito maior desenvolver, é muito mais importante desenvolver o caráter de Cristo em nossa vida do que ser cheio. Quantas vezes nós buscamos evangelizar, vir às igrejas, falar em línguas, tocar no ministério de louvor, ministrar como estou aqui nesse momento, até mesmo falar para fora algumas palavras, desenvolver uma forma de comunicação aqui na frente do púlpito. Disso aqui, do que eu estou falando, nada é válido se você não tem o fruto do Espírito, se você não tem o desenvolvimento do caráter de Cristo em sua vida. O apóstolo Paulo, é uma coisa que fica na minha vida, que ele diz o seguinte: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Em outras palavras, o que ele quis dizer? A decisão não é minha, a decisão é de Jesus. O que eu vou fazer não vai ser através de mim, mas através dele. O que vai ser feito não é para a minha glória, e sim para a glória dele. O que eu vou movimentar não vai ser através de mim, não vai ser decisão minha, vai ser decisão do Pai, vai ser decisão de Jesus. Ele quis dizer então que eu não vou fazer mais nada, não vou satisfazer mais a minha carne, não vou chegar aos meus sentimentos, mas sim fazer a vontade de Cristo em minha vida, como Paulo disse. Isso é ter o fruto do Espírito, é deixar o envolver de Cristo na sua vida. É como se Cristo entrasse em você, entrasse dentro das suas medulas, dentro do seu DNA, e ser totalmente moldado à sua imagem e à sua semelhança. O mais interessante é que lá em Gênesis, Deus, a Trindade, criou o ser humano à sua imagem e conforme a sua semelhança. O que a Trindade queria naquele momento? Ele queria que quando o ser humano olhasse um para o outro, temesse a Deus, visse o seu próximo, no seu companheiro, na sua companheira, a imagem de Deus perfeito, o homem perfeito, e conforme a sua semelhança. O mais interessante é que dentro dessa semelhança, o que Deus queria para nós é que nós sentíssemos e fazêssemos a vontade dEle, o querer dEle. Aleluias, glórias a Deus. A palavra do Senhor é bem complexa, ela é bem fácil de entendimento, mas precisamos desenvolver, folhear mais a palavra do Senhor. Mas como desenvolvemos o fruto do Espírito? Jesus, quando ele estava com Nicodemos, ele teve encontro com Nicodemos. Nicodemos fez uma seguinte pergunta e Jesus respondeu o seguinte: é necessário nascer de novo. Então, para desenvolver o fruto do Espírito, é necessário nascer de novo. E o mais interessante é que quando Jesus responde à pergunta de Nicodemos, eu acredito que o que ele tinha de conhecimento fez um nó na cabeça dele. Mas como assim? Eu nascer de novo, voltar no ventre da minha mãe, e eu já velho, eu já na idade? O que Jesus estava querendo mostrar para ele, que é necessário deixar o passado para trás, é necessário sacrificar a sua carne, não fazer mais a vontade da carne, não fazer mais a nossa vontade, e sim a vontade de Deus, e sim ser um novo ser, deixar Cristo, o Espírito Santo penetrar em nossas vidas e ser moldados, buscar um novo caráter, deixar o Espírito Santo desenvolver o amor, desenvolver a paz, desenvolver a alegria. E o mais interessante, dentro dessas virtudes, que independente da situação que estamos, seja ela ruim, seja ela bom, a alegria ela não é perdida, a paz não é perdida,
a bondade não é perdida, o amor não é perdido. O fruto do Espírito, para nos desenvolver, para desenvolver esse fruto, é necessário nascer de novo. E em segundo lugar, devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Vou melhorar, andar de acordo com o Espírito. Quando nós estamos diante da sua palavra, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o Espírito Santo de Deus, nós estamos deixando o Espírito Santo desenvolver em nosso caráter, em nosso ser, o fruto que Jesus tanto mostrou, que Jesus tanto desenvolveu e mostrou para a humanidade. Hoje, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele quer desenvolver o fruto em sua vida. E para que isso aconteça, é necessário nascer de novo. É deixar o pecado de lado. É necessário deixar as coisas passadas para trás. É como se arrependêssemos de tudo que fizemos. Deixar a nossa vontade de lado. Deixar o nosso querer de lado, mesmo que percamos algumas coisas, que viemos perder algumas coisas da nossa vida, mas lembre-se que o que Jesus tem preparado para mim e para você é muito maior, vai além do nosso conhecimento, vai além do nosso desenvolvimento mental, daquilo que nós podemos ver, vai muito mais além do que isso. Precisamos nascer de novo. Precisamos andar de acordo com a palavra do Senhor, desenvolver a palavra no nosso ser, obedecer a palavra, o Espírito Santo, para que possamos deixar o Espírito Santo desenvolver esse fruto. Aleluias! Mas para que isso aconteça também, é necessário e é questão de tempo. Não adianta, ninguém nasce pronto. Ninguém se converte e nasce pronto. Lembra quando eu disse que é necessário nascer de novo? Quando nós nascemos, precisamos ser alimentados. Nós não conseguimos, quando nós somos bebês, não conseguimos nos alimentar por si próprio. Precisamos de alguém para nos ajudar. Precisamos de alguém para nos alimentar. E nada melhor do que estarmos na casa do Senhor, como você está aqui vendo essa live nessa noite, em sua casa, e desenvolvendo, se alimentando da palavra de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer? O fruto é questão de tempo, para que você venha desenvolver todo o fruto do Espírito, todos os dons, as virtudes do fruto do Espírito, é questão de tempo. Primeiro você tem que se alimentar, para depois engatinhar, depois aprender a andar, depois aprender mais a palavra de Deus, começar a depender de Deus. Quantos aí falam assim, eu sou independente? No reino de Deus, na presença do Senhor, em total espírito na sua vida, é necessário ser dependente. Não tem como ser independente de Deus. É preciso ser dependente dEle. A figura que Paulo usou para falar da nossa transformação pessoal foi de um fruto, como eu falei no começo. Isso quer dizer que é preciso esperar o tempo para amadurecer. É necessário esperar o tempo de Deus para que viemos amadurecer. Isso significa que assim como o fruto de uma árvore depende do tempo para a própria árvore, para crescer, nós precisamos de tempo e da operação de Deus. Precisamos deixar o tempo de Deus desenvolver o fruto em nós. Você tem que frutificar. Você tem que gerar novos frutos. Mas para que você gere novos frutos, é necessário que você amadureça. Esse fruto é necessário para que você venha amadurecer. Peça ao Espírito Santo, mesmo que
Quantas vezes nós estamos na igreja buscando a presença de Deus e quantas pessoas são frustradas e saem da presença ou da casa de Deus? Por quê? Existem dois tipos de pessoas no meio da igreja hoje. Existem pessoas emocionais e pessoas racionais. Mas qual é a diferença? Existem pessoas que vão levando pela emoção. É como se, por exemplo, eu começasse a falar em línguas, a pessoa de repente sentisse um arrepio e levasse aquilo como uma emoção, fosse levado pela emoção e não pela razão. A pessoa que é levada pela emoção passa o primeiro vento, a primeira frustração na vida dele, que é para amadurecimento da pessoa, a pessoa quer largar tudo de lado. É como se a pessoa falasse assim: isso aqui eu não aceito, porque a palavra do Senhor fala assim, assim, assado. Mas a palavra também dá esse respaldo, que Jesus mesmo disse, que nós iríamos passar por tribulação, íamos passar por dificuldades, íamos passar por aperto, como estamos passando hoje, meio a uma pandemia. Mas Ele disse que Ele não ia nos deixar só, Ele não ia nos abandonar. Ele disse que Ele venceu o mundo, Ele venceu, e Ele estaria conosco, e nós poderíamos vencer também, junto com Ele, juntamente com Ele. Agora, quando aquela pessoa que é racional, ela não desiste da fé, ela sabe o que é certo, ela sabe que pode passar no vento, ela sabe que pode passar na tempestade, mas ela está arraizada, ela está alicerçada. É como se o tempo que ela andou em sua razão, buscando a palavra de Deus, nascendo de novo, buscando o Espírito Santo, as raízes foram fincando no solo. Podia vir qualquer vento, podia vir qualquer tempestade, podia vir até um furacão, mas ele poderia prender, mas como ele está alicerçado, enraizado, ele vai se colocar de pé novamente. Por quê? Ele é racional, a fé dele não é abalada, independente do que aconteça. Isso quer dizer que essa pessoa, ela desenvolveu o fruto do Espírito, ela desenvolveu o fruto. E quando nós desenvolvemos através do Espírito Santo de Deus o fruto do Espírito, as nossas raízes estão profundas, nós estamos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. É necessário nascer de novo, como eu falei. É necessário andar de acordo com a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor. Precisamos buscar, através do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Às vezes nós estamos passando por uma situação tão difícil. As pessoas, nós estamos vivendo numa geração que as pessoas estão indo muito pelo emocional. Fulano está na igreja tal, ciclano está na igreja tal. E muitas pessoas estão buscando ciclano, fulano, bertano. Porque fulano cura. Fulano porque... Não estou criticando, pelo contrário. Mas o que devemos buscar em primeiro lugar é a palavra do Senhor. Precisamos nos alimentar mais a palavra no nosso ser, desenvolver a palavra de Deus. Uma das situações que eu aprendi na minha vida é ter paciência, é controle emocional, que é difícil para o ser humano hoje. É difícil. Às vezes qualquer coisa nos irrita, às vezes nós saímos fora de si, mas o que Deus está querendo trazer para você nessa noite é que você precisa desenvolver o fruto do Espírito na sua vida. Você precisa buscar o Espírito Santo, orar e buscar através dele. Espírito Santo,
desenvolva esse fruto na minha vida. Desenvolva, faça com que eu enraize as minhas raízes. É como se fosse uma ambiguidade, mas que as minhas raízes fossem cada vez mais fundas na sua palavra. Que eu chegasse e colocasse o meu alicerce em sua rocha, para que o vento, quando o vento vier, eu não venha cair. É como se fosse aquela história, aquela parábola que Jesus contou do homem que construiu a sua casa na rocha e o outro construiu na areia. Os dois passaram pelas mesmas situações: o vento, a chuva e a tempestade. Só que o que construiu na areia, a casa caiu. Mas aquele que teve o alicerce na rocha, permaneceu de pé. Permaneça em Jesus. Não saia, não perca a sua fé. Não deixe o seu emocional envolver o seu racional. Deixe o seu racional envolver o seu emocional. Deixe o Espírito Santo envolver, sobressair sobre a sua carne. Aleluias. Como eu falei, o primeiro deu uma introdução sobre o fruto do Espírito. E logo à frente nós vemos 9 virtudes da vida cristã. É o que eu falei antes, que eu vou estar intitulando Virtudes da Vida Cristã. É como se o fruto opera em nós e não aquilo que opera entre nós. O que eu estou querendo dizer com isso? O fruto do Espírito, ele opera dentro de você. É como eu falei, é como se ele entrasse dentro do seu DNA e refizesse toda a cadeia de RNA e DNA do seu corpo, para que se moldasse o caráter de Cristo em você. É como se voltasse lá tudo que Deus planejou para a vida humana. Se o homem não tivesse pecado lá no jardim do Éden, não tivesse saído dos caminhos de Deus, hoje nós estávamos vivendo realmente os planos de Deus. O homem e a mulher perfeito. Aleluia. Devemos deixar o fruto operar em nós, e não aquilo que opera entre nós. Aleluia. Primeira virtude, então, amor. Abre suas Bíblias em 1 João capítulo 3, versículo 14. 1 João capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. Aquele que não ama está morto. A vida sem amor é apenas o coração batendo e o sangue correndo entre suas veias e artérias. O ser humano que não ama é como um ser, uma máquina, assim dizer, que o coração bombeia e o sangue passa entre as veias e as artérias. O que eu estou querendo dizer com isso? O amor é o que nos se assemelha a Deus. O ser humano que não ama, ele já é morto. Ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Por quê? Porque Deus deixou um dos mandamentos: amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas. Amor não é sentimento. Amor vai se desenvolvendo em nossas vidas. Mas para a gente entender o amor como virtude, precisamos entender que, como o João falou 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Isso quer dizer que quando desenvolvemos o amor pelo uns aos outros, o amor pelo próximo, é quando deixamos o eu de lado e nos colocamos no lugar do outro, para ver a dificuldade do outro, para ver a frustração do outro e o ajudar. Às vezes nós vemos na igreja, na casa de Deus, e quando a gente desenvolve muito a religião em nós, e esquecemos de desenvolver o espiritual em nós.
Mas antes de continuar, eu queria falar sobre esse espiritual. O espiritual que eu estou te dizendo não é aquele que muitos hoje, a teoria da prosperidade, a teoria do, como que eu posso dizer, a teoria do, o último neopentecostal, assim dizer, que está proferindo, quer dizer o seguinte: é quebrar as cadeiras quando sente o Espírito Santo, é falar em línguas, é conversar em línguas. Não. Esse espiritual que eu estou te dizendo é o que eu te disse, é o que eu falei com você anteriormente, sobre o fruto do Espírito. É quando você desenvolve o caráter de Cristo em ti, quando você deixa o seu ser, o velho homem para trás, nasce de novo e deixa a palavra de Deus envolver em você. Você se alimenta da palavra. Esse é o espiritual que eu estou te dizendo. Não é um espiritual que é visto, é um espiritual que é desenvolvido dentro do seu ser. Aleluias. Então, o amor é aquele que nos assemelha a Deus, é aquele que nos aproxima de Deus, é aquele que nos molda e nos mostra que somos a sua semelhança. É como se fosse o mesmo amor que Deus tem por nós, aquele amor que deu seu próprio Filho, para que o outro e a toda a humanidade tivesse a oportunidade de sobreviver, fosse salvo, sentisse verdadeiramente o poder de Deus em sua vida, o Espírito Santo entrasse em você e não ficasse sobre você, e sim em você. Aleluias. João 13:35 diz: através de testemunho todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Essa virtude que estamos falando do amor, nada melhor que o próprio João falar. Eu falo que ele é o apóstolo do amor, e ele profere muito sobre isso, ele fala muito sobre isso. E como aqui em 13:35 ele fala: através de testemunho de todos reconhecerão que sois os meus discípulos. Ou seja, para você ser discípulo de Cristo, para você ser como apóstolo de Cristo, é preciso ter um amor uns pelos outros, desenvolver o amor, amar o seu próximo. Jesus, quantas vezes ele pegou um leproso que fedia, a lepra fede, a lepra ela deforma a pele humana, ele abraçava e beijava. Quantas vezes Jesus, quando aquela mulher ia ser apedrejada, e entrava no meio e os fariseus e escribas daquela época questionavam ele o que fazer, simplesmente ele abaixou, começou a escrever, que a Bíblia não fala o que ele escreveu na areia, ele não fala. Alguns teólogos dizem que ele começou a escrever a lei, alguns teólogos, mas a Bíblia não relata sobre isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Jesus se levantou e falou: quem não tiver primeiro pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele usou o amor por uma pecadora. E entre outras passagens bíblicas, precisamos amar uns aos outros, para que essa virtude do amor seja desenvolvida através do Espírito Santo em sua vida. Não desfazer das pessoas, pelo contrário, ajudar. Às vezes nós vemos pessoas passando dificuldade e não movamos um dedo sequer para ajudar. Quantas pessoas estão passando frio nessas ruas hoje e temos agasalho suficiente e até sobrando em nossos lares e não fazemos nada? Você quer saber se realmente é um cristão? Faça a pergunta: existe amor em você? Eu amo de verdade os meus irmãos? Sabia que isso é a maior prova que você tem que fazer para você mesmo? São essas duas perguntas. Existe amor em você? Faça essa pergunta para você nessa noite. Existe amor? Lembre que o amor não é um sentimento. O amor é um desenvolvimento em sua vida pelo próximo.
Você precisa desenvolver isso. E a segunda pergunta: você realmente ama o seu próximo? Você realmente ama as pessoas? Você realmente ama o seu semelhante? Porque Jesus unicamente nos ensinou a amar uns aos outros. Precisamos amar mais o nosso semelhante e não virar a cara, e não deixar a pessoa passar fome ou frio. Aleluia. Não adianta vir em todos os cultos, expulsar demônio, realizar cura, tocar no louvor, falar em línguas, mas a Bíblia afirma que nada disso prova realmente a verdadeira fé de alguém. Não adianta você vir aqui, levantar as mãos, louvar. Não adianta vir somente ao culto. Não adianta somente falar em línguas. Não adianta expulsar demônios. A verdadeira fé de alguém, ela é provada. Ela é provada através do verdadeiro amor, o amor genuíno. Isso quer dizer que a marca definitiva do verdadeiro discípulo de Deus, de Jesus, é o amor. 1 João capítulo 4, versículo 12 diz assim: aleluia. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Isso quer dizer que desde o começo que eu estava falando da introdução do fruto, o fruto do Espírito é em nós, está dentro de você, não está entre você, ao seu redor, não é aquilo que acontece, é aquilo que é desenvolvido dentro de você. O amor precisa se relacionar com as pessoas, é a única prova da existência de Deus, é o amor uns pelos outros. Glórias a Deus, aleluias. E uma das provas para termos o significado da palavra amar, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7, diz assim: o amor é sofredor e é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não passa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Versículo 8: o amor nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Aleluia. O amor, o verdadeiro amor, o amor do fruto, a virtude do fruto do Espírito, é aquele que você deixa o seu eu, é que você deixa a sua vontade, que você deixa o seu querer e olha para o próximo, se coloca no lugar dele. Ame o seu próximo, ame a Deus, veja o seu próximo, a imagem de Deus. Aleluia. Que possamos nessa noite entender que o amor que a Bíblia profere, o amor que a Bíblia tanto fala, é esse amor de se colocar no lugar do seu próximo. É um amor que não é invejoso. Um amor, como nós falamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. Não há nada maior
o que é o amor. Você quer conhecer Deus? Desenvolve o fruto, a virtude do amor em sua vida. Aleluias, glórias a Deus. Temos várias virtudes em seguida, lá em Gálatas, mas vamos deixar para a próxima terça-feira, que estaremos falando sobre a alegria, a paz e a paciência. Que você tenha deixado, que você veio se alimentar da palavra de Deus nessa noite. Desenvolva através do Espírito Santo, peça a Ele essa virtude para a sua vida. Que o fruto do Espírito seja desenvolvido na sua vida. Que você venha desenvolver o amor. Ame o seu próximo, independente das circunstâncias, independente do momento. Ame ele, ame ela. Se coloque no lugar deles. Amém? Glórias a Deus. Antes de finalizarmos na oração, glórias a Deus, eu gostaria de deixar um aviso que quinta-feira estaremos com um culto Vida Abundante a partir das 19h30. E um recado que eu gostaria de deixar para os irmãos: a igreja, menores de 12 anos e maiores de 60 anos estão dentro do grupo de risco. Isso quer dizer que entre 12 até os 60, você pode vir à igreja. A igreja ela está sendo higienizada antes dos cultos, é limpado o chão, é higienizado todos os microfones, os irmãos estão de máscaras aqui na igreja, as cadeiras estão separadas 1,5 metro de distância uma das outras. Ao adentrar na igreja, tem um irmão, 2 irmãos, colocando álcool na sua mão. Não deixe de vir à casa do Senhor, porque é aqui que você se alimenta, é aqui que você louva, é aqui que você tenha a comunhão com o seu próximo, mesmo tendo esse distanciamento. Mas tenha comunhão. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, que bom que você veio. Não deixe de vir à casa do Senhor, não. Quinta-feira eu faço um convite para você. Deixa o que você está fazendo. Venha louvar a Deus. Venha exaltar o Deus Todo-Poderoso. E sábado estaremos no culto com a responsabilidade dos jovens aqui. Espero você aqui também. Quer dizer que a responsabilidade dos jovens que os irmãos e as irmãs não venham. Pelo contrário, eu te faço esse convite. Venha louvar a Deus. Deixa o celular, deixa a sua televisão, esquece o Netflix, o Amazon, para de assistir um filme, vem na casa do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar então. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Ó Senhor, desenvolva o teu fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, que o nosso eu seja jogado de lado, que a vontade da carne seja deixada de lado, Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito Santo desenvolva o caráter de Cristo em nós, que o amor de Cristo seja desenvolvido em nosso DNA, no nosso ser, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso pensar. Aleluias. Meu Deus, despeça-nos na tua graça, na tua paz, no teu amor. Aleluias. E que terça-feira que vem viemos aprender mais da sua palavra, das virtudes da vida cristã. Aleluias. Glórias a Deus. E eu gostaria que você convidasse as pessoas para participar dessa live, em nome de Jesus. Muito obrigado.